Olá, estamos de volta ao vivo aqui com o Rede Verdade. Olha só, se você é paraibano, paraibana, gosta de futebol, se é especialmente flamenguista, deve conhecer a história do Aloísio Francisco da Luz. O índio foi o jogador ídolo do Flamengo na década de 50 e o primeiro paraibano a participar de uma Copa do Mundo. Estou falando de Aloísio Francisco da Luz, o índio, e quem conta essa história num livro, a partir de agora, de uma biografia feita por Fábio Henrique, que está estreando aí na produção de livros com essa biografia do índio. Fábio, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Quem foi Aloísio Francisco da Luz? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, os amigos da Arapuã. Nosso primeiro craque, né? O primeiro craque da Paraíba, o primeiro paraibano a ser convocado para a seleção. Digo mais, o terceiro nordestino a ir para a seleção brasileira. Olha a importância disso, né? Disputou a Copa de 54, lá na Suíça, onde o Brasil teve uma partida emblemática, né? Que a FIFA considera como uma das 10 maiores partidas de todas as Copas. Brasil e Hungria, aquela Hungria de Puskás, aquele timaço, né? Que fez história. E ele jogou nesse? Jogou nessa partida, né? Eu sempre falo que o índio é a história da história, né? Porque ele é antes mesmo da Federação Paraibana de Futebol. Ele nasceu em Cabedelo em 31, né, cabedelense, e aí, aos 8 anos de idade, o pai faleceu, a família ficou desorientada, e o irmão mais velho já morava no Rio de Janeiro, leva a família toda para o Rio, e lá ele começa, né, a sua carreira, começa o interesse pelo futebol na escola pública, e começa os links a acontecerem na vida dele, grandes personalidades, né, o primeiro deles, Togo Renan Soares, que é o tio de Jô Soares, e é paraibano, Togo, né, conheceu o índio, ainda juvenil, leva para o Flamengo, isso em 49. E aí ele ele estava no juvenil do Bangu, descoberto pelo Togo, né, Renan Soares, leva para o Flamengo em 49. E aí em 51, como profissional, ele começa uma carreira avassaladora no Flamengo, começa com a primeira turnê à Europa do Flamengo, são 10 jogos, 10 vitórias, ele é o artilheiro, é premiado, né, volta para o Rio, celebradíssimo, acaba com a escrita de 20 jogos que o Vasco ganhava do Flamengo, ele acaba com essa escrita. Ele foi também o primeiro paraibano no Flamengo? Não, aí não, já é arriscado falar. Aí já é arriscado falar, mas com certeza o primeiro jogador, o primeiro craque, né, o primeiro cara a alcançar um sucesso, uma notoriedade brasileira. Tem uma história muito bacana, né, que o Flamengo faz o primeiro jogo na Paraíba em 52, ele vem para cá, mas ele pede dispensa para visitar os familiares em Cabedelo. E né? não joga? Ele não joga, o jogo foi aqui no antigo estádio do Clube Cabo Branco, em Jaguaribe, né? Ele pede dispensa, e aí os paraibanos tinham toda aquela de querer ver, né, o conterrâneo de sucesso. Ele não participa do jogo, o jogo é Flamengo e um combinado de Alto Esporte Botafogo, ele não participa. Eu costumo dizer que foi a primeira fake news de futebol da Paraíba, porque o Flamengo perdeu e os paraibanos disseram que perdeu com o índio e tudo. Que bacana, olha só, e de tudo isso está no livro, tá no livro aí, Índio, né? O Herói de 57, está no livro que você lançou, inclusive, lá na Gávea, lá no Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Você já lançou isso, começando lá pelo Rio. E a gente está vendo a imagem aí, com o Galinho, com o Zico. Verdade. Tive uma felicidade, né, Luiz, de ser convidado para lançar esse livro lá na Gávea, né? Local onde Índio teve o seu auge, né, entre 51 e 57. Fui convidado pela Diretoria de Patrimônio do Flamengo e pelo Museu do Flamengo. Me honrei muito com esse convite. E lá recebi torcedores, pesquisadores, membros da diretoria, tive o craque Adílio lá comigo. Então foi muito bacana. Isso só mostra a grandeza de Índio, né? Do ex-atleta, né? Que faleceu, Luiz, na pandemia. No início da pandemia foi quando eu descobri esse personagem, exatamente no dia 19 de abril, dia do Índio, de 2020. Ele faleceu no começo da pandemia. E aí, de lá para cá, eu vim tendo esse desejo, né? Essa curiosidade de poder pesquisar e lançar a sua biografia. Que bacana. Ele jogou, então, com o Garrincha. Não, ele jogou o time... Com Pelé? Na época de Garrincha, né, contemporâneo. Pelé começa ali em 56, mas Pelé... Mais pra lá. A história bacana, né, entre os dois é que o livro remete ao ano de 57, onde ele é o grande herói. Ele classifica o Brasil para a Copa de 58. Ele é o cara que faz o gol Salvador. E em janeiro de 58 ele se lesiona, já estava no Corinthians, saiu do Flamengo para o Corinthians. E ele passa ali janeiro e fevereiro lesionado. Em março de 58 se dá a convocação e o Corinthians veta a sua convocação, e aí o técnico Fiola aposta no tal de Pelé, e tem essa coisa, esse fato... Isso tem que virar filme. Pois também. é. Isso tem que virar o nosso desejo, também. Luiz. O próximo passo agora é um documentário sobre a vida e a história de Índio. Muito bom. E deixa eu lhe perguntar, então quando a gente fala em Hulk, Marcelinho Paraíba, Júnior, Mazinho, vai me ajudando, Matheus Cunha, enfim, Santos, todos eles
enfim, precisam olhar para trás e começam olhando para o Aloysio Francisco da Luz, o Índio. Nosso Marco Zero, né? O nosso primeiro craque, o cara que começou essa história no futebol da Paraíba, artilheiro da maior goleada do Maracanã, veja só, desde de outubro de 56, o Flamengo versus São Cristóvão, 12-2. Ele fez 4 gols nessa partida. Ele fez 4 gols. É o artilheiro da maior goleada que o Maracanã já viu até hoje. Então, assim, é um cara que fez muita história, né? E foi ídolo das 2 maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians, né? Jogou também no Corinthians por 2 anos. Teve uma passagem bacana, não foi campeão, mas trouxe para o Corinthians a Taça dos Invictos. O Corinthians passou 35 jogos sem perder, ele foi responsável direto, com muitos gols, né? E no Flamengo é o 10º maior artilheiro da história do Flamengo, o primeiro é Zico. Ele é o 10º maior artilheiro da história do Flamengo, é outra lista extremamente grandiosa, marcas, né? Muitas marcas. E você fez um levantamento todo, como é que foi esse trabalho de pesquisa aí, Fábio? Você que é uma figura do setor de eventos, já esteve aqui comigo dando entrevista sobre eventos, sobre outra história. Verdade. Como foi mergulhar aqui, em escrever um livro, uma biografia e no futebol? Apaixonado por futebol você sempre foi, sim, né? Sim, foi uma aventura, assim. Eu descobri esse personagem, como eu te falei, no início da pandemia, a gente estava naquele caos, sem saber o que acontecia, né? E foram quase 2 anos nesse marasmo, tentando entender o que ia acontecer, e a cabeça de produtor é sempre curiosa, a gente é sempre inquieto, né? Então, assim, quando eu descobri esse personagem, a grandeza dele, então fiquei muito intrigado e parti para a pesquisa. Foram 1 ano e meio praticamente de pesquisa, entrevistas, periódicos, 10 a 12 livros. Como eu te falei, os links, tem um personagem emblemático que faz link com o Índio, que é Zé Lins do Rego, né? Quando ele estava no Flamengo, ele é diretor do Flamengo, Zé Lins do Rego, e ele tratava o Índio carinhosamente como o menino de Cabedelo. Então tem toda essa história. Ari Barroso, na época, era jornalista. Ele era flamenguista. Flamenguista, né? E Índio era o queridinho do Ari Barroso. Então, pra você ter ideia do tamanho desse personagem, né? Do tamanho do que a Paraíba tem, do primeiro craque de Cabedelo, pode se orgulhar disso. E, Fábio, deixa eu lhe dizer, e acho que não é muito conhecido, não. A Paraíba, a minha pergunta, a Paraíba não tem valorizado muito a história desse atleta, desse jogador de futebol. Ou eu estou errado? É verdade, Luiz, é verdade. A Paraíba, os paraibanos, principalmente, acho que a imprensa esportiva, ela tem conhecimento da história de Índio, mas essa vai ser a grata surpresa, sempre digo isso, que é a boa surpresa dos paraibanos, né, do Brasil de maneira geral, e os cabedelenses da Paraíba, né, descobrir, se orgulhar dessa figura, desse cara emblemático que fez história, é o primeiro negro a atuar na Espanha, do Espanhol de Barcelona. Ele jogou fora do Brasil. Jogou fora, depois que ele saiu do Corinthians, né? Em 59 o Corinthians fez uma excursão na Espanha, ele é artilheiro, ganhou do Barcelona, foi artilheiro de destaque nessa partida, e o Espanhol de Barcelona contrata, ele passou 5 anos lá na Espanha. E ele morreu no Rio ou aqui? Ele morreu no Rio, Luiz. Morreu no Rio, faleceu do Covid, né? Ele deu entrada no hospital, infelizmente se contaminou no próprio hospital, né? E faleceu no dia 19 de abril, dia do Índio. Mais uma coincidência para. Impressionante história. Tem lançamento, então, o livro Índio, o Herói de 57, tem previsão de lançamento aqui em João Pessoa, em Cabedelo, aqui na Paraíba? Luiz, a gente acabou de chegar do Rio, né? Quando falei, essa semana de divulgação lá foi muito bem recebido pelo clube, pela imprensa carioca. A gente fez um lançamento bacana e agora a gente vai fazer esse trabalho de divulgação, já agradecendo o espaço aqui no seu programa, para lançar na sequência aqui, né, em João Pessoa, em Cabedelo. Fazer uma programação de lançamento aí. Uma programação do Cabedelo. O livro. Quem se interessar pode procurar a editora Livro de Futebol, que é a porta, né, para saber onde é que acha o livro. Eu estou muito feliz, assim, pelo carinho da imprensa e espero que os paraibanos gostem da história. Eu, como bom flamenguista, já estou com vontade de ler aqui, de conhecer, e queria ver as imagens dele também atuando ali, mais focando. Talvez a gente até já tenha visto, mas não focou que aquilo era um paraibano. Possivelmente, você já tenha visto isso, né? As imagens, nós temos algumas imagens, um documentário, como eu te falei, está em pré-produção. Qual era a camisa que ele usava na seleção brasileira? Ele, em 54, usou 9, né? Ele usava a camisa 9. Usava 9, né? No Flamengo também, o centroavante, Luiz, ele é considerado o primeiro centroavante inteligente do futebol brasileiro. Esse técnico da época do Flamengo, Fleitas Solista, era considerado mago, bruxo, o apelido dele. Então foi ele que ensinou o Índio a sair da área, buscar a bola, a Zagallo como atacante marcar. Esse time máximo que o Flamengo, nessa época, ficou conhecido como Esquadrão Imortal. O time vinha de 10 anos sem título e se tornou um dos melhores times do Flamengo, nos anos 50 e 60. Bom demais, tudo essa história aqui. Agora, estou sabendo que você também já está de olho em outro livro para contar uma outra história. Aí não é com o paraibano, é com Pelé, só que é sobre essa polêmica do tal 1000º gol de Pelé, né? Que dizem que foi um pênalti lá com o Vasco, você está dizendo que foi aqui na Paraíba. É verdade, Luiz. A polêmica que não é polêmica, né? Desde 95, a Folha de São Paulo brinda a Paraíba, né? Informando
que o milésimo gol foi aqui na Vila Olímpica, no DED, né? Em 14 de novembro de 69, o Santos vinha com o Pelé, e na altura se achava que eram 998 gols, ele faz o 999, e aí em 95 a Folha de São Paulo descobre um gol perdido de 59, e empurra o de 99 para ser o milésimo. E aí o milésimo deixa de ser aquele pênalti que ele bateu contra o Vasco e passa a ser o gol que ele fez. A frase mais emblemática, né, que é dita pelo cara que descobriu o gol perdido aqui, é correto dizer que o milésimo gol foi celebrado no Maracanã, mas foi feito em João Pessoa. Aí tá certo. Fábio Henrique, obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelo mergulho aí na obra do Índio, e espero que muitas pessoas tenham conhecimento aí desse atleta paraibano que fez sucesso na década de 50 no Flamengo, que é uma paixão, né, nacional, e também na seleção brasileira. Muito obrigado. Obrigado, parabéns. Luiz. Eu preciso só agradecer a 4 parceiros, a Gráfica JB, a Uniesp, a São Brás, o Armazém Paraíba e a Saquibet pelo apoio nesse projeto, um apoio importantíssimo. Tá aí, muito obrigado. Bom, a gente vai ficando por aqui, é você o nosso abraço, lembrando que hoje tem Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã. Eu vou estar às 9h30 da noite, ao vivo, com o ex-senador, ex-governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima, no Frente a Frente de hoje. Aguardo você. E aqui até amanhã, no Rede Verdade, se Deus quiser.